Num ambiente de crise, o funcionário vem antes. Ele tem que se sentir preparado para passar por essa crise e passar por processos que vão demandar dele inteligência emocional. Que antigamente ninguém media, não era importante. Então eu acho que o cliente puxou porque ele tem acesso ao que é uma boa experiência. Qual indicador que você usa para medir a experiência desse cliente? Ou quais indicadores? A gente usa alguns indicadores ao longo da jornada. Muitos clientes que vocês atendem acabam comprando o teu produto por uma única vez. Por que você acha que é tão importante investir na experiência do cliente? Porque o cliente, ele precisa ter a mesma experiência independente de quantas vezes ele volte. Se você tiver que escolher entre 3 prédios que são naturalmente iguais, se você pegar essas 3 marcas e pesquisar Reclame Aqui, pesquisar rede social, conversar com alguns amigos, você naturalmente vai definir pelo intangível e não pelo tangível, entendeu? Gostei dessa. Pausa no episódio. A gente tem uma métrica que 70% das pessoas que assistem os nossos vídeos no YouTube não estão inscritas no canal. Então já clica aqui, se inscreve antes de começar esse episódio do Papo de Marca. Fala, gente, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Marca Podcast. Hoje eu tô aqui com Michele Calmon, arquiteta de formação com 20 anos de experiência no mercado imobiliário. Hoje ela é diretora de relacionamento com o cliente. Hoje ela lidera uma equipe, com onboarding, personalização, CRM, pós-venda e CX. Talvez o ponto mais importante que a gente vai conversar aqui no nosso episódio dessa semana. Michele, te apresentei corretamente? Faltou alguma coisa? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Papo de Marca Podcast. Um prazer te receber aqui. Obrigada, Lucas. O prazer é meu. Obrigada aí pela oportunidade de falar de CX no mercado imobiliário, enfim, na incorporação. Não esqueceu de nada não, acho que é isso. Tem muitas outras, talvez outros aspectos aí que a gente vai abordar na nossa conversa, né? Você é arquiteta de formação. Arquiteta de formação, trabalho na construção civil, enfim, no mercado imobiliário desde a época da faculdade. Uhum. Então, eu vim me especializando em vários setores da construção civil, vim passando por vários momentos ali do mercado, em algumas cidades. Então, acho que essa é a minha grande paixão, né? São 20 anos de mercado imobiliário em construção civil, atuando no Sudeste, em algumas cidades do Sudeste. E São Paulo vem sendo o meu desafio aí dos últimos 5 anos. Legal. Você veio para São Paulo, você comentou que você chegou em 2020, né? Nessa sua segunda passagem. É a segunda vez que eu moro aqui. O mercado imobiliário aqui, ele é um mercado incrível, né? Então, naturalmente, a minha carreira ela funciona aqui, onde tudo se testa, onde as inovações acontecem, onde tem tecnologia, né? Onde é um mercado que vai se transformando. Então, eu saí em 2012 e voltei em 2020 para continuar aí minha carreira e alcançar outros desafios que eu estava buscando no momento. E entre 2012 a 2020, por onde você andou? O que você fez durante esse período? Eu fui transferida para Belo Horizonte, que é a minha cidade natal, em 2012. Fiquei até 2015 trabalhando no mercado Minha Casa Minha Vida. Depois eu fui para o Rio de Janeiro para um desafio a convite de um amigo, numa incorporadora carioca, que era de médio padrão. Foi meio na época das Olimpíadas, então Legal. A cidade do Rio de Janeiro passava por uma crise e o setor deu uma baixa, né? O setor de mercado imobiliário, enfim, da construção civil, ele é muito cíclico e logo depois das Olimpíadas a gente teve uma baixa grande e aí eu decidi sair do país eu falo que adulto tira sabático, né? Sim. Não é intercâmbio. Então, eu decidi sair do país porque o mercado, eu não conseguia um bom emprego no Rio, então eu decidi estudar fora. Fui para a Austrália. Que legal. Passei 2 anos na Austrália, depois fui para Toronto, porque eu queria estar um pouco mais perto do Brasil. E aí, um pouquinho antes da pandemia, eu falei, eu acho que está na hora de voltar. Mas você chegou a pegar a pandemia fora ou já antes? Não, eu pousei em São Paulo em janeiro de 2020, em março de 2020 fechou tudo, então eu peguei a pandemia inteira aqui. E aí eu voltei para São Paulo em 2020 exatamente porque eu sabia que aqui no mercado eu teria as melhores oportunidades e, obviamente, faria sentido para um ganho de velocidade de carreira, já que eu tinha ficado 2 anos e meio fora. Entendi. E quando você volta para São Paulo em 2020, bateu a pandemia, como que era o mercado imobiliário
logo no início da pandemia, não quando estourou mesmo e as pessoas se deram conta? Então, o mercado da construção civil, ele é um item muito importante do PIB brasileiro, então ele foi considerado na época uma atividade essencial. Eu não sei se... Você lembra que tinha umas categorizações? Sei lá, os hospitais não podiam parar... Eu peguei a pandemia fora do Brasil também, Tá. eu morava na Irlanda. Nossa, então, aqui a construção civil ela não parou, então a gente tinha uma série de regras para trabalhar, então eu trabalhei durante todo o processo, não tivemos uma paralisação, porque era como se fosse uma atividade essencial. Então, tinham algumas regras, né, de enfermagem, de fazer os testes, mas a pandemia teve um ganho muito grande dentro do mercado imobiliário, teve na Sim. pandemia, porque as pessoas passaram a ter uma relação diferente com o próprio lar, né? Eu acho que a partir daí o mercado imobiliário mudou um pouco o conceito, né? As pessoas elas ficavam menos tempo em casa e talvez alguns ambientes não eram tão importantes naquela época, né? Não se falava em ter um home office Sim. em casa, né? De ter um ambiente com ventilação, um ambiente que você tivesse possibilidade de ficar, de trabalhar, de conviver em harmonia com a família, enfim. Então, eu acho que o mercado imobiliário ganhou muito com as pessoas ficando em casa, porque o lar virou um item essencial ali, não mais uma decisão de localização. Legal. Foi uma decisão de espaço. O espaço era mais importante do que a localização. Eu acho que aí também foi um dos grandes incentivos do CX no mercado imobiliário que demorou para ser prioridade. Nossa, eu nunca tinha pensado nessa transformação, assim, nessa transformação de mentalidade mesmo, né? De ressignificação do espaço, né? Que eu acho que antes a gente tinha, talvez, a nossa casa como um local que a gente vai, descansa, às vezes passa um fim de semana, mas não com essas outras funcionalidades, né? Que hoje em dia a gente enxerga. Exato. Hoje as pessoas procuram, as pessoas que têm um modelo híbrido ou que têm alguma intenção, elas procuram espaços onde elas consigam trabalhar e não adaptar o espaço para o trabalho. Boa. Né? Então, ambientes como coworking dentro de prédios, hoje você não lança quase um prédio, hoje um empreendimento que não tenha um espaço coletivo de trabalho, onde você consiga fazer uma reunião, onde você tenha dentro da tua casa, né, um espaço de respirar, de poder conviver com teu pet, com teu filho. Então, os espaços eles se transformaram a partir da pandemia e isso foi bem interessante. Então, durante muito tempo, né, a gente até falou disso agora, que a construção civil ela era só baseada na localização e não com essas outras funcionalidades, assim. Você já falou pra gente que pós-pandemia foi essa transformação, essa mudança de chave, mas o que você acha que na cabeça do cliente mudou na hora de investir no empreendimento ou para morar ou como investimento mesmo? Eu acho que o mercado imobiliário, principalmente falando da capital de São Paulo, ele é um mercado que ele se transforma, né? Ele naturalmente, hoje eu acho que talvez seja o maior mercado do Brasil, né? Enfim, tenho quase certeza que esse indicador é verdadeiro. E antigamente, a gente não falava de experiência, né? A gente falava de produto. O produto era o principal protagonista, né, do mercado. Então, você vende planta, você vende localização e você vende, talvez, ali a marca, né? A marca, né, que gera uma confiança, né? Sim. Que gera algum nível de transparência. O produto era importante, né? A experiência do cliente como usuário não era importante. Por muitos anos, né, o CX, que é o Customer Experience, não era um assunto que a gente falava dentro do mercado, né? Primeiro porque o produto é o protagonista e não a experiência, né? Antes da pandemia, principalmente. O ciclo é muito longo, né, Lucas? É difícil. O feedback dentro de uma experiência do cliente, ela é tardia, né? Você considera que, se você compra no stand, né? O stand fica aberto ali 6 meses. Se você compra no primeiro dia ali do lançamento, você vai ficar 6 meses com o stand terminando a venda. Depois são 2 anos e meio de obra, 3 anos. Mas
implantação do prédio, condomínio, escolha de síndico, né, toda a definição de uso do ambiente e o pós-venda, que dentro da garantia do mercado imobiliário são 5 anos, a gente está falando de um ciclo de vida de 8 anos. Caramba. Você imagina quanto dá trabalho Demais. pensar em experiência do cliente em 8 anos, né? Demais. Dá trabalho. Então, assim, é difícil você saber, ao longo da jornada do cliente, quais eram os ruídos. Os ruídos dentro de uma jornada de 8 anos, ela é muito mais trabalhosa do que um produto, né? Um produto que você compra, você testa e você fala, isso funcionou, isso não funcionou. Um serviço que você contrata, o serviço é executado e você tem um feedback. Então, o mercado imobiliário, ele tem talvez um dos ciclos mais longos de jornada do cliente. Então, ele dá trabalho. Então, Sim. falar de CX não era tão importante, né? Michele, a jornada ficava um pouco fragmentada também ao longo disso. E qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre CX dentro da construção civil? Eu ouvi falar sobre CX tem mais ou menos uns 2 a 3 anos, quando eu comecei... Recente, então, né? Recente. Dentro do meu nicho ali. Existem algumas incorporadoras, né, de nomes muito fortes. A gente sempre chama a nossa mãe do mercado imobiliário, que é a Cyrela. A Cyrela vem de um movimento de experiência do cliente há muito tempo, né? Ela tem um indicador estratégico muito forte em relação a isso, até por isso ela é a Cyrela. Tem outras incorporadoras de São Paulo que têm um trato de CX, mas o mercado vem falando mais porque produto virou commodity, né? Uhum. A gente fala que, assim, as cidades, elas limitam ao nível de inovação que eu consigo ter dentro de um prédio. Então, naturalmente, os prédios ficaram iguais. Se você olhar dentro de um nicho, né? Você é casado, eu preciso de um apartamento de 70 metros quadrados dentro de uma área de 30 quilômetros. Você vai achar produtos muito parecidos. Sim. E o cliente agora, ele consegue entender o que é experiência. Por quê? Porque a experiência ele consegue viver em outros ambientes. Então, naturalmente, depois que o produto virou commodity, né? Depois que o mercado imobiliário ele para de inovar, porque a inovação ela fica limitada, o cliente começa a olhar para um outro cenário, né? Ele quer ter outras experiências, ele quer saber de verdade se ao longo desse tempo ele vai ter soluções, ele vai ser bem atendido, ele vai poder tirar dúvidas sobre um processo na qual ele não entende. Legal. Então, a jornada do cliente ficou importante, porque para ele ficou, não para a empresa. Claro. Quem puxou esse movimento foi o cliente. Foi o cliente. E a gente pode falar que o cliente ficou mais exigente? Com certeza. Porque a gente, no mercado é mais fácil, mas assim, é mais fácil hoje você ter exemplos de jornadas que deram errado, de incorporadoras que não entregaram um bom produto, de incorporadoras que acabaram fechando, né, de prédios que atrasaram. Esses exemplos ficaram mais claros. Então, o cliente ele consegue, sim. Ele tem o teu amigo que comprou de uma outra incorporadora, ele tem o teu primo, ele tem você que está no segundo apartamento. Você começa como usuário e como consumidor a medir a experiência, que antigamente ninguém media. Boa. Não era importante. Então, eu acho que o cliente puxou porque ele tem acesso ao que é uma boa experiência. E hoje qual indicador que você usa para medir a experiência desse cliente? Ou quais indicadores? A gente usa alguns indicadores ao longo da jornada, né? A gente usa CSAT, que são algumas pesquisas, a gente usa NPS, a gente usa o esforço do cliente em relação à jornada. Então, cada etapa da jornada eu meço de uma forma, né? Depois que eu vendo, eu tô na parte mágica. A parte mágica, ela é fácil de medir, né? Eu consigo tirar do cliente o que ele gostou, o que ele não gostou, porque ele está encantado. Claro. Depois que ele passa do encantamento pro tédio, que a gente chama, que é quando ele vai ficar né? 3 anos esperando ali, né? Quando ele vai esperar, ele começa a ter outras necessidades. Então, ele começa a usar mais um portal, ele começa a usar mais uma central de relacionamento. E aí você começa a perceber que o esforço dele vai sendo importante. Então, ele quer conseguir tirar um boleto com facilidade. Ele quer tirar uma dúvida sobre escritura com facilidade. Ele quer falar sobre financiamento. Então, ele entra numa fase de tédio, que é uma fase que ela ainda não é ruim. Uhum. Porque se você tem uma jornada bem desenhada
e um atendimento ao cliente, você consegue manter ele encantado. E aí, depois que ele recebe o prédio, né, o apartamento, é que a gente vai falar sobre a expectativa que ele criou, que é muito complexo. Então, você imagina, Lucas, você comprou um apartamento que você vai receber daqui a 3 anos. O que pode acontecer na sua vida daqui a 3 anos? Né? É muita coisa. Então, a expectativa, ela pode mudar. Exato. Então, é impossível que o mercado, né, que é uma incorporadora, se prepare para isso. Você pode ter um filho, você pode ter 2, você pode precisar de um espaço maior. Aquele apartamento pode perder o sentido para você. Tem que mudar de cidade. Você pode ter que mudar de cidade. Então, eu tenho que manter o cliente encantado, tentando conhecer ele, para que quando ele receber o apartamento, por mais que aquilo seja diferente, a necessidade diferente do que ele tem que continuar falando, foi um bom negócio. Então, é uma desafio, estratégia né? complexa. Exato. Para que depois ele entre no pós-venda. E o pós-venda do mercado imobiliário, né, da incorporação, ele é naturalmente um ruído. Que é você receber o apartamento e seu apartamento não está funcionando o gás. O pós-venda nunca é... Olha, eu só queria te dizer aqui que meu apartamento está ótimo. O pós-venda normalmente é o que a gente chama de assistência técnica. Que é você precisar fazer arrumar um vazamento, mexer em alguma coisa que não está funcionando. E aí essa garantia de 5 anos, ela é o pós-venda, que é uma assistência técnica que naturalmente nasce de um ruído. Então, é uma jornada complexa, Lucas. E hoje, como diretora de relacionamento com o cliente, você está presente, você e sua equipe estão presentes em todas as etapas desse processo? Em todas as etapas, né? Então, hoje, dentro da construtora que eu trabalho, existe uma equipe de vendas, né? Eu atuo em alguns setores um pouco antes da venda, então, até para eu entender o que está acontecendo, né? Como que a gente vai tratar esse cliente. E a partir da venda, todo o onboarding e todo o início da jornada fica comigo, né? Então, toda a parte de início, de cadastro, de acesso ao portal do cliente, de entendimento de quem é o cliente dentro da nossa base de dados, de quais são os canais de comunicação que ele vai ter ao longo dessa jornada, de quais serviços ele vai poder adquirir ao longo dessa jornada, enfim. Todo esse processo fica comigo até o final. Vocês falam muito sobre CP, assim, um cliente ideal? Vocês têm essa métrica para alguns empreendimentos? Na verdade, o cliente ideal eu não tenho, mas eu tenho as minhas personas, assim, né? Então, eu tenho uma base de dados hoje de 7 mil clientes, o que me dá uma facilidade de entender quem são as personas. Obviamente, o mercado, ele te direciona para algum tipo de cliente, mas isso não é uma verdade absoluta. Eu tenho ali mapeado quem são as personas, até para entender qual é o melhor produto para lançamento. Mas numa base de dados de um prédio de 500 unidades, de 200 unidades, eu vou lidar com vários tipos de cliente. Vai morar sozinho, vai ser um investidor, vai ser uma família, vai ser o primeiro apartamento, vai ser o terceiro, vai ser para aluguel. Então, assim, eu não tenho cliente ideal. Então, quando eu entro na minha base de dados, eu gero alguns indicadores, né? Quando ele entra nesse onboarding, eu gero alguns indicadores que vão alimentando um BI para eu conseguir estabelecer algumas métricas para entender quem é o público o público padrão de compra ali daquele empreendimento. E quem vai saindo um pouco do padrão, a gente vai tratar da mesma forma, mas tem algumas nuances. Então, por exemplo, quando eu tenho públicos mais de terceira idade, quando eu tenho públicos mais jovens, a expectativa que ele tem ao longo da jornada é muito diferente, né? Um público mais jovem, ele quer ter menos acesso à pessoa, ao usuário, ele quer tomar decisões sozinho. Tá. Ele né? quer uma coisa mais automatizada? Mais automatizada. Ao mesmo tempo que a pessoa da terceira idade, não que ela não tenha tecnologia, ela ainda gosta daquela interação pessoal, do contato humano, ela não quer falar com uma IA. Interessante. Então, eu vou criando algumas ferramentas porque a base de dados fica muito longa. Diferente de eu vender, por exemplo, um software para B2B, que eu consigo talvez mapear ali quem é a minha persona, quem é o meu usuário, eu tenho um leque maior de clientes para que eu consiga tratar essa jornada, estabelecer metas para que todo mundo se sinta confortável. Claro, e hoje você consegue personalizar esse atendimento? Um pouco. Eu consigo um pouco, porque hoje eu tenho uma IA, né? Então o cliente ele consegue fazer
solicitações básicas. Eu tenho um portal do cliente, que o cliente ele entra, ele acessa extrato, ele acessa... Como se fosse um aplicativo, Como assim. se fosse um aplicativo, Tá. é um aplicativo, né? Ou aplicativo. pelo site ou pelo aplicativo. Ele consegue ver o andamento da obra, ele consegue ver a planta que ele comprou. Legal. E ele consegue falar, ele consegue abrir um chamado, se ele quiser alguma coisa, ou ele consegue ligar para falar com uma pessoa, com um usuário que vai atender, que vai saber o nome dele. Então, eu consigo personalizar de acordo com a necessidade do cliente. E hoje, olhando para a experiência do cliente de uma maneira talvez mais ampla, não só na parte da construção civil, como que você... Talvez qual é o seu maior desafio em liderar uma equipe atravessando talvez algum mercado que esteja um pouco conturbado? Hoje, né? Hoje a gente está vivendo isso, né? E sempre olhando para o cliente, para a experiência do cliente, para a satisfação do cliente. Como que você enxerga esse cenário? A gente vive um cenário bem desafiador no mercado, né, imobiliário. A gente está vivendo né, a gente fala de uma curva descendente por causa da Selic, né, da taxa de juros. A taxa de juros impacta no crédito, né? Hoje o meu nicho de trabalho é o médio alto padrão, né? E o médio alto padrão é quem vai mais ao banco pedir financiamento, então quem sofre mais com as taxas. Então, naturalmente, a gente vive um ambiente onde o crédito ele é mais complexo para o produto que eu trabalho hoje. Então, a gente vive uma crise, né? A gente vive uma crise do mercado e a tratativa com o cliente, ela precisa ser estratégica, Lucas. Assim, o cliente, num ambiente de crise, ele vai demandar mais energia, ele vai demandar mais atenção. Então, eu falo que dentro do meu time, o funcionário está acima do cliente. Por quê? Porque um funcionário que entendeu o momento, que está engajado e que está confortável com a posição que ele né, tá ali, que ele tem as respostas, ele consegue atender um cliente e deixar o cliente feliz. Então, num ambiente de crise, o meu time... ele tem que estar comprado, ele tem que estar bem treinado, ele tem que estar engajado, ele tem que estar feliz com a posição, com o trabalho, com o desafio. Funcionário feliz, cliente feliz. Então, Fala mais sobre isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, o cliente ele não está sempre certo, mas a gente tem que ajudar ele a errar com dignidade. Que é exatamente isso. Então, assim, um cliente num ambiente de crise, ele é mais inflamado, Claro. Ele tem uma emergência, ele tem uma velocidade que às vezes o meu sistema não atende. Às vezes eu não estou preparada para isso. Então, a carga de energia que ele joga no meu funcionário, ela é muito maior, né? O meu funcionário, ele está mais exposto a um cliente nervoso, a um cliente que está insatisfeito, a um cliente que a gente chama de detrator, que é um cliente que não quer mais aquela experiência, que está, de alguma forma, desconectado em algum ponto da jornada. Então, eu sempre olho para as pessoas que estão dentro do meu time com muito mais empatia antes de tomar uma decisão de como tratar o cliente. Porque se o time está engajado, volto a dizer, se o time está comprado e ele está preparado para passar por uma crise, eu consigo fazer isso com que a experiência do cliente seja minimamente traumática, entendeu? Entendi. Com o mínimo de ruído. Claro, claro. E eu acho que eu quero voltar nisso que você falou, do funcionário ser mais importante que o cliente. Existem algumas pesquisas de dados de que um funcionário feliz, a gente tem indicadores de pesquisa de satisfação do cliente maiores, né? Então, existem alguns estudos que falam que quando eu tenho um engajamento do funcionário, a minha NPS, que é a minha pesquisa de satisfação, de indicação, ela aumenta em algum nível de porcentagem a médio e a longo prazo. Então, assim, direcionar o funcionário para atender o cliente, eu tenho que olhar para ele antes. Boa. Não adianta eu criar a melhor expectativa pro cliente ou pro fornecedor se meu time não está comprado, se meu time não está engajado dentro de um propósito.
Então, eu tento olhar muito mais genuinamente para o meu time, para que eu consiga ter ferramentas, para que eu consiga dar experiência para o cliente. Porque você já teve um dia difícil no trabalho. Se você está num dia difícil, se você não entendeu o propósito das respostas, né, do nível de informação que você precisa dar para um cliente. Se o cliente te devolve com raiva, te devolve com grosseria, porque isso existe. Quem Normal, nunca discutiu com um vendedor, né? Uhum. Eu estou muito mais propensa para o meu funcionário não achar uma solução para o cliente do que se ele estiver num ambiente confortável. Então, nesse ambiente de crise que a gente está vivendo, né, onde a mão de obra está mais difícil, onde eu tenho atrasos de obra, onde eu tenho ruídos na minha comunicação com o cliente, porque a jornada é longa, Sim. O meu funcionário tem que estar bem treinado, eu tenho que ter um processo de escuta ativa com ele, eu tenho que colocar ele junto nas soluções que eu vou ter que dar para o cliente, para que a gente consiga manter a experiência. E como proteger esses funcionários que estão mais na linha de frente de toda essa crise? Escutando, dando tempo, sendo empático, treinando, colocando pessoas que estejam preparados para esse ambiente de crise. E respeitar quando não está num dia legal. A gente tem que estar próximo, a gente tem que estar genuinamente conectado com o time, Lucas. Assim, eu tenho uma liderança, eu tenho gestores, né, na minha diretoria que fazem isso brilhantemente, porque genuinamente gostam de pessoas. Quem lida Legal. com o cliente, você tem que gostar de pessoas, não adianta. Você pode ter habilidades de comunicação, você pode ter habilidades de negociação, mas se você genuinamente não gosta de pessoas, de entender sobre conflitos, a jornada vai ser mais complexa para o colaborador. Vai ter mais atrito, né? Entre o cliente, entre a equipe. E o atrito, ele é inevitável. Exato. Porque toda jornada vai ter atrito. Imagina uma jornada de 8 anos. A chance de eu ter atrito é muito maior. O atrito, ele vai acontecer. Eu preciso saber como lidar com ele. Boa. E o funcionário, ele é a peça-chave. Quem vai cuidar do cliente, é a estratégia com tecnologia, né? Então, eu vou tentar ali fazer com que ele ganhe velocidade em tudo que ele precisar. Mas quando o cliente está insatisfeito, quando ele tem algum ruído na jornada, ele quer falar com alguém. Ele quer reclamar. Tem que ter alguém para escutar ele, né? Ele quer ter uma solução, né? Quantas vezes, né? A gente fala muito de IA, implanto, tem estudado bastante sobre IA, porque IA e CX hoje são naturalmente um caminho único, né? Mas eu preciso ter um processo de escuta com o cliente, eu preciso ter algumas alternativas. E o processo de escuta de um cliente que está no momento de crise é uma outra pessoa, né? Então, a gente precisa blindar o funcionário, a gente precisa respeitar o momento do funcionário e ter as pessoas certas para lidar num ambiente de crise. Assim, então, por isso que eu falei aquela frase, num ambiente de crise, o funcionário vem antes. Porque ele tem que se sentir preparado para passar por essa crise e passar por processos que vão demandar dele inteligência emocional, que nem sempre é fácil para a gente ou para qualquer humano. Inteligência emocional. Boa. Qual é o equilíbrio que você acha que existe ou você procura ter com a sua equipe entre ser empática, ter empatia e resultado, e cobrar por resultado? Você acha que existe um equilíbrio entre esses dois lados? Eu acho. Não é tão fácil, né? Até porque existe uma jornada que o funcionário precisa ter, né? Assim, ele tem uma jornada que ele tem que estar dentro da empresa, enfim, ou fora da empresa. Ele tem resultados e métricas que ele precisa entregar. Mas ele tem o ser humano por trás, claro, né? Que tem problemas, que às vezes... Até ele mesmo, né? Ele está passando por uma situação difícil, né? Eu tive alguns exemplos com funcionários que estavam passando por problemas pessoais difíceis e que, naturalmente, ele não vai entregar o mesmo resultado. E, Lucas,
eu vou ser muito leviana se eu não entender isso. Porque eu também tenho problemas pessoais. Então, assim, o equilíbrio é que, às vezes, quando um funcionário está passando por um problema pessoal, por algum ruído na vida, ele talvez não entregue o mesmo resultado. E talvez esse momento que ele não vai entregar o mesmo resultado não possa ser tão relevante num ambiente de médio e longo prazo. Eu não posso falar que esse funcionário não é mais importante ou que ele não é bom mais o suficiente porque ele não está entregando o mesmo resultado dentro de um problema pessoal. Então, assim, você tem que saber lidar com isso. Você tem que, que eu falo da empatia, você tem que saber a hora também de recuar em relação ao resultado. Então, dentro dos meus gestores, né, quando a gente percebe que tem alguma coisa acontecendo, eu naturalmente vou ter que redividir o trabalho. Né? Ou o gestor, ou eu, ou os outros pares vão ter que redistribuir o resultado, porque o resultado precisa ser o mesmo. Sim. Né? Obviamente, né, os ciclos de resultado eles vão acontecendo dependendo da jornada do cliente, né? Da etapa, dá mais trabalho ou menos trabalho, mas o momento de vida do funcionário, ele também reflete o resultado. Se você não conseguir lidar com isso, você nunca vai ter uma equipe engajada, porque o corporativo, ele é complexo, né? Demais. E ter uma liderança humanizada traz resultados que eu acho que eles são estratégicos. Boa. Indicadores estratégicos, para mim, da minha liderança, que eu acredito que eu tento ser humanizada, é muito porque eu acredito nisso, de verdade. É um desafio para você, liderar? Eu gosto. Acho que lidar com pessoas, né? No entanto que tem 1 milhão de cursos sobre gestão de pessoas, até porque você precisa de habilidades, você precisa de ferramentas. Eu gosto genuinamente de pessoas, assim, eu gosto de ter time grande, eu gosto de fazer reunião, eu gosto de conversar, acho que isso é um pouco meu, assim. Uhum. Eu falo que o CX nasceu em Minas, né? Que o mineiro ele gosta de conversar, ele gosta de se conectar com as pessoas, então eu acho que eu tenho um pouco disso, porque eu sou mineira. Então, é uma parte da minha jornada como profissional que eu mais gosto. Eu adoro trazer resultado, eu gosto de grandes desafios, mas eu gosto de lidar com gente. A gente falou muito sobre a experiência do cliente dentro de uma jornada aí de 5, 6, 8 anos. Se o cliente, muitos clientes que vocês atendem acabam comprando o teu produto por uma única vez, eles compram um apartamento e tchau, não vão procurar vocês tão cedo. Por que você acha que é tão importante investir na experiência do cliente? Porque o cliente, ele precisa ter a mesma experiência, independente de quantas vezes ele volte. E como eu te falei no começo da nossa conversa, quando o produto era só a prioridade, né, e não a experiência, a indicação também não fazia tanta diferença, né? Então, hoje, o mercado, ele é cíclico. Você comprou um apartamento de 60 metros quadrados, amanhã você vai procurar um de 100 quando você tiver um filho, né? Quando o seu amigo estiver procurando um apartamento, quando o seu pai estiver procurando um apartamento, naturalmente, as empresas que permanecem no mercado ao longo de todos esses ciclos que são muito complexos, têm um brand forte, fortalecido também pela indicação. Então, independente se o cliente ele vai voltar ou não, a experiência dele precisa ser ótima. Primeiro, porque eu preciso testar. Quanto mais clientes passarem pela minha jornada, mais indicador eu tenho. Independente se ele passa uma, se ele passa duas, se ele é um investidor. Então, mais indicador eu tenho para arrumar a minha jornada. Total. Todo cliente que entra é um novo desafio para a empresa. Então, eu espero que ele me indique, mas se ele não voltar, eu espero que ele tenha tido a melhor experiência possível. Entende? Claro. Então, eu não estou preocupado mais se ele vai voltar. Eu estou preocupado em saber se ele vai indicar e se a minha jornada está certa. Dentro de tudo que eu estabeleci, de todos os indicadores de resultado que eu estou tentando ter. De feedback, né? Claro. Quanto mais informação você tem, quanto mais dado você tem, mais você consegue aprimorar e ver onde vocês estão falhando também, onde vocês podem melhorar, né? É isso. E acho que a permanência, né, a sobrevivência de uma marca, ela é baseada no cliente. Você tem que ter um produto bom,
você tem que ter um bom serviço, e você tem que saber se o cliente está confortável com todas as soluções que você traz. Se todo cliente que passar pela minha jornada uma vez só não gostar do que ele viveu, eu naturalmente enfraqueço ao longo do tempo. Por quê? Porque tem indicação, porque tem o cliente que pode destratar a unidade, porque a vida útil de uma empresa ela é baseada na experiência que o cliente tem. A gente não fala sobre isso porque a gente fala de lucro, de resultado, de marca, né, de posicionamento de marca, mas o que leva a uma empresa a sobreviver ou não é quão incrível a experiência que o cliente teve para voltar, para indicar e para se manter dentro desse produto por tanto tempo. Você mora num apartamento, quando você compra, talvez 10 anos, 5 anos, Sim. 1 ano. Não faz diferença para mim, Lucas. Eu preciso que você tenha uma jornada confortável. Eu acho que é isso. E você acha que o mercado imobiliário demorou um pouco para entender isso? Demorou muito. Eu acho que o mercado a gente ainda está um pouco atrás de grandes empresas de tecnologia, onde eu tenho feedbacks mais rápidos. Primeiro porque eu te falei que eu acho que hoje o produto virou commodity. Então, antigamente o produto era o produto, a planta, a localização. E, naturalmente, a experiência do cliente não era importante. A jornada era fragmentada, né? Então, assim, quem vende não é quem executa, não é quem atende... não é quem faz o pós-venda. Então, naturalmente, a experiência do cliente não tinha um dono, porque dá trabalho ter um dono numa jornada longa. O cliente não necessariamente esperava ter uma experiência incrível alguns anos atrás. Ele procurava a localização, a planta e talvez uma marca na qual ele pudesse confiar, porque você investe muito dinheiro num ciclo muito longo. Então, você espera de verdade que aquela empresa tenha um posicionamento de transparência, de segurança financeira. E com a rede social, com o nível de melhoria das experiências em vários campos, né? Em serviço, em produto, né? Hoje se fala mais de pós-venda, as pessoas te mandam mais pesquisa para responder. Naturalmente, todo o mercado muda, né? O cliente ele começa a falar que ele quer ter uma experiência legal, ele quer ter uma empresa que olha para o meio ambiente, ele quer ter uma empresa que ele se conecte. Boa. Então, Legal. O CX ele foi para o mercado imobiliário nesse movimento de que o cliente empurra. Ele não quer mais só comprar um apartamento, ele quer ser bem tratado, ele quer ter um processo de escuta, ele quer participar, né? Hoje se vê muito... a jornada sendo muito longa, eu preciso criar alguns pontos... de contato mais fortes com o cliente, né? Então, hoje eu chamo o cliente para conhecer um apartamento modelo dentro do prédio antes dele receber a unidade, onde eu trabalho, né? Então, depois que ele comprou, depois que eu comecei a obra, 1 ano e meio depois da obra, eu monto um apartamento para ele, pronto, do jeito que ele receberia. Eu chamo ele e levo ele. Falo, isso aqui é o que você comprou há 2 anos atrás, vem ver que legal. Então, o cliente ele volta a se reconectar com aquela expectativa. Então, você tem que também criando ferramentas para manter o cliente engajado. Volto a falar, pensando que independente se ele vai voltar ou não, o que mantém uma empresa saudável, uma empresa agindo de forma correta é qual o nível de solução e experiência do cliente você está conseguindo fazer. Total, a gente falou sobre percepção, você falou sobre percepção, né, que é uma coisa... que eu acho que quando a gente vai para a rede social, a gente acaba trabalhando mais esse nível de percepção, né? De posicionamento de marca, E eu acho que é um espaço onde a gente consegue também, tem mais liberdade para trabalhar a percepção, talvez que o cliente vá ter com a gente, antes dele comprar o nosso produto. Ou o nosso serviço, né? E aí você também falou sobre ter uma marca forte dentro do mercado imobiliário. Você acha que a percepção do cliente em comprar de uma marca forte é tão importante quanto o próprio produto que ele está comprando? Acho sim. Acho que a marca hoje é fácil você descobrir se uma marca ela tá fazendo uma boa jornada ou não para o cliente. O Reclame Aqui é um bom exemplo.
Você vai comprar um apartamento que você vai receber daqui a 3 anos. Você conhece a marca, mas você não conhece muito. Ou então, por exemplo, você conhece uma marca, né? Eu já citei a Cyrela, vou citar novamente. Sim. Você vai comprar um Cyrela, que a gente fala, né? Vai comprar um Cyrela, você não sabe nem o que é. Você compra um Cyrela. A Cyrela trabalhou o brand dela ao longo de muitos anos, fortalecendo a jornada, a experiência do cliente e também olhando indicadores de desempenho como rede social, como Reclame Aqui. Então, o cliente ele consegue ver. Se ele procurar lá qualquer construtora antes de comprar um apartamento no Reclame Aqui, ele vai ver toda a jornada do cliente. Ele vai ver se o cliente tem problema de atraso, ele vai ver se o cliente tem problema para emitir boleto, ele vai ver se o cliente foi maltratado. É público. A reclamação é pública, né? A rede social é pública. Entra no Instagram de uma construtora que você está procurando. Se os comentários forem abertos, você vai ver 1 milhão de feedbacks. Quando você vai comprar alguma coisa que você não tem certeza, que você está no escuro, né? Sim. Você quer alguém que fale, a minha experiência foi boa, vai lá. Boa. É isso mesmo. É isso. Então, assim, a marca ela tem que se fortalecer. A rede social, ela te obriga a isso. Eu tenho que ouvir, né? As construtoras hoje têm áreas de rede social que fazem o gerenciamento dos posts junto com os comentários. Você tem que responder. Você tem que ir lá ver o que o cliente está falando. Se o cliente estiver reclamando, você tem que entrar em contato com ele. Isso dá trabalho. Então, assim, Demais. Se você quiser ter uma marca forte, você vai ter que lidar com isso. Então, para você não vai comprar um apartamento se você entrar no Reclame Aqui e tiver reputação ruim, 1 milhão de reclamações de atraso de obra. Você pode ter gostado do produto, você pode ter ido com a cara do vendedor, da marca, mas você vai falar, ali eu não vou arriscar. Ou do garoto propaganda, Ou do garoto da propaganda. Mas você vai, como eu te falei, hoje a cidade te limita a inovar. Então, se você olhar na Chácara Santo Antônio, os próximos lançamentos de 3 quartos, eles provavelmente vão ser muito parecidos. A marca vai ser importante, a transparência vai ser importante, né? E como você se conecta com aquela marca. Então, se você tiver que escolher entre 3 prédios que são naturalmente iguais, por quê? Porque tem zoneamento, você tem gabarito, você não consegue inovar muito. Seu 3 quartos, ele tem ali uma metragem média. Sim. Né? Se você pegar essas 3 marcas e pesquisar, Reclame Aqui, pesquisar rede social, conversar com alguns amigos, você naturalmente vai definir pelo intangível e não pelo tangível, entendeu? Gostei dessa. Você vai pela experiência. Boa. Você não vai escolher pelo produto. Eu tava muito pensando em relação à percepção, né? De você ser referência, de você trabalhar esse teu posicionamento, lógico, como um diferencial teu dentro do mercado. Isso olhando para todos os mercados de CX, né? Aí você citou a parte de tecnologia, que já tem um CX mais avançado. Mas uma marca forte, a construção dessa marca forte, ela não depende só do setor de marketing e comunicação, né? Não. Eu acho que é isso mesmo. Ele começa no atendimento ao cliente, no vendedor que vai estar ali cara a cara com o teu cliente, né? Falando a verdade, boa. Né, a gente tem... Quando você compra um imóvel na planta, você lida com expectativas muito intangíveis, que é o que a gente acabou de falar. E muito altas também, né? Você tá vendo um decorado Sim. incrível, que é um encantamento, né? Você precisa saber exatamente o que você está comprando, porque a primeira frustração de qualquer usuário de um produto ou de um serviço é você ter sido enganado. Pera, não foi isso que me combinaram, não foi isso que me prometeram. É a primeira quebra da jornada do cliente. É quando você entendeu que você entrou, mas que você não entrou pelos motivos que você queria, né? Então, essa percepção, ela começa ali. Total. Você tem que ser verdadeiro no que você está vendendo e lidar com uma expectativa que você não entendeu ainda qual é. Que a minha expectativa para comprar um apartamento é diferente da sua se eu tiver num momento de vida diferente. Então, talvez o que eu queira ouvir seja diferente do que você queira ouvir. E aí, se o vendedor entender isso, ele talvez possa manipular alguma informação. E é isso que a gente tem que evitar. Sim, e vocês trabalham isso muito com o setor comercial também dentro da empresa? Trabalho bastante, né? A gente sempre tenta, obviamente,
a gente está falando de muita gente envolvida, né, Lucas? A gente nem sempre consegue controlar o que todo mundo diz, né? Exato. Até porque no mercado imobiliário é muito comum você terceirizar a venda, que são, né, são as empresas, são grandes empresas imobiliárias que vendem o produto. Quando a gente tem uma equipe interna de venda, a gente chama de house, né? House, que é uma equipe de venda que vai vender teu próprio produto. Mas, às vezes, quando você fica muito grande, você não consegue ter uma equipe que atenda a todas as praças. Então, você procura imobiliárias locais. Então, assim, é muito difícil que todo mundo fale a mesma coisa. Mas o que eu tento é... A gente tem um treinamento para o time de vendas antes de abrir o stand, para falar dos diferenciais, né? Que o produto tem, o que o cliente vai poder fazer para personalizar essa unidade, que é um serviço que a gente tem dentro da jornada do cliente, que é quando você compra um apartamento, depois eu venho com um time de arquitetos e te atendo para você dar uma mexida ali na unidade. Você quer uma cozinha aberta, você quer que a sala ampliada, você não quer 3 dormitórios, você quer só 2, com uma sala maior porque você quer uma sala de TV. Então, eu treino esse time de vendas para que eles consigam dizer para o cliente como que vai ser esse processo de personalização, para que ele saiba exatamente o que ele está comprando. Michele, você falou sobre promessa, sobre alinhamento de expectativa, né? Você acha que tem hoje, de maneira geral, no mercado imobiliário, alguma promessa que o mercado acaba fazendo para o cliente que ele não consegue sustentar, talvez a médio e longo prazo? Ou é um desafio conseguir sustentar isso? É um desafio conseguir sustentar, porque como o ciclo é muito longo, às vezes... Mas qual promessa, assim, você acha que é... Dá um exemplo. Eu acho que a promessa de que o apartamento vem com algum nível de tecnologia, de que o cliente vai poder fazer alguma coisa para deixar o apartamento personalizado, que eu tenho alguma dificuldade em realizar, né? Já tive exemplos, por exemplo, eu tive clientes que queriam um banheiro maior e ele entendeu dentro da venda de que ele conseguiria ter um banheiro maior. Mas era inviável tecnicamente, porque eu mexo no forro do cliente de baixo. Entendi. Né? Um cliente que queria ter uma sala ampliada sem varanda. Só que eu bato numa legislação de que eu não consigo tirar, né, a porta lá da varanda e o cliente fica frustrado. Assim, normalmente vai muito no discurso do que o cliente vai conseguir fazer com aquela unidade que tecnicamente às vezes é inviável. Tem um pilar ali onde o cliente quer mexer, né? Tem um sistema de ar-condicionado que tem uma carga máxima, o cliente ele não vai conseguir mexer. Normalmente, o cliente ele vem frustrado na minha jornada com soluções técnicas que ele não vai conseguir fazer e que ele entendeu no momento da venda que dava. Entendi. E normalmente isso não é talvez uma coisa que vocês alinharam antes com ele, né? Ou surgiu ao longo do processo, sabe quando você está dentro de um apartamento, você já deve ter tido essa experiência, que você vê o decorado, aí você fala assim, nossa, que legal, eu só queria tirar essa parede porque eu queria que o quarto fosse maior. E aí alguém falou, putz, mas dá, né? Tá vendo essa parede aqui? Essa parede aqui não é estrutural. E aí você vai, durante 3 anos, falando, eu vou tirar aquela parede, aquela parede. E aí você já contratou um arquiteto, você já pensou que aquela parede não existe. E aí você chega, na hora de receber a unidade, você descobre que ao longo da execução do projeto, precisou se colocar um pilar ali. Porque ao longo do desenvolvimento do projeto, algumas soluções estruturais elas vão precisar ser alteradas. Tem uma viga, E aí o cliente ele vai receber aquela unidade e vai falar, bom, agora eu vou tirar aquela parede. E aí ele descobre no manual do proprietário que tem um pilar. Você acabou com a expectativa do cara. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado do que a gente fala como solução técnica que dá, o que não dá para fazer, porque o cliente ele só vai entender isso muito lá na frente. Gostei. Eu acho que eu queria que você tentasse resumir, talvez, em uma promessa real, né, que o cliente tem quando ele compra ou quando ele escolhe de alguma construtora, de alguma empresa. Qual você acha que talvez o motivo real que ele
que ele decide entre uma e outra, assim? De tudo que a gente falou até agora, assim. Eu acho que atendimento, Tá. né? Quando eu tenho produtos muito parecidos, onde eu sou mais bem tratado, eu acho que é onde talvez eu comece algum nível de conexão. Tá. Né? A conexão, ela é humana, né? Se você não comprar pela internet, um apartamento difícil você comprar pela internet, é uma conexão humana. Então, assim, a maneira com que o vendedor ou o arquiteto ou qualquer Sim. pessoa que está ali dentro daquele momento da jornada do cliente, né? Que é o início do cliente, com transparência, com agilidade, com conexão, eu acho que o cliente ele começa a decidir ali. Se o atendimento e a transparência faz ele entre dois produtos parecidos, eu acho que ele começa pela conexão humana ali. Eu acho que esse é o primeiro ponto de decisão. E aí, segundo, é que se ele entrou dentro de 2 estandes, ele vai pesquisar sobre a marca. Sim. Então, se ele foi bem atendido em uma e não foi muito bem atendido em outra, e se uma marca está mais fortalecida, com menos reclamações, com mais anos de mercado, às vezes tem cliente que preza mais consolidada, ele vai criando checks, né? É um checklist. Sim, ele vai quebrando as objeções dele. Ele vai quebrando dele, né? as objeções. Então, eu acho que a marca, naturalmente, é importante. Por mais que você seja bem atendido num lugar, se for uma construtora na qual você não conhece, que não tenha entregue muitos empreendimentos, naturalmente você não tem feedback de se aquilo funciona ou não. Então, te dá um receio, porque o ciclo é longo. E eu acho que a conexão humana, um bom atendimento, uma boa solução, né? Quando você senta numa mesa para comprar um apartamento, você olha fluxo financeiro, você estabelece suas expectativas em relação à planta, você quer saber quanto que dá para dar de entrada, você quer saber se você tem uma boa renegociação para falar de juros, para falar de INCC. Então, se você vai encontrando pequenas soluções ali naquela etapa antes dele comprar, ele toma a decisão por ali. Claro que a gente está generalizando, assim, né? De um contexto geral aí que você tem na sua experiência. E uma pergunta, total, bem generalista, tem assim. Tem gente que vai assim, eu queria morar naquela rua. Exato. Não importa quem construa. Isso. Eu quero morar do lado da minha mãe. Ou porque tem a quadra de tênis, ou porque tem uma academia X do jeito que eu sempre quis, exato. Tem incorporadoras, principalmente no alto padrão, que criam uma marca junto. Então, por exemplo, você tem um prédio nos Jardins que tem uma marca com a Ferrari. Tem uma da Lamborghini. Da Lamborghini. Da Ferrari. Tem uma com uma marca de alto luxo de moda. Então, aquilo você se conectou com alguma marca antes de se conectar com a incorporadora. Você fala, putz, eu quero morar no prédio da Lamborghini. Sim. E aí, não importa se você foi bem atendido, se você não foi bem atendido, naturalmente você se conectou antes. E aí, ó, você vai esperar ali que a jornada aconteça de forma positiva, mas você se conectou antes. Nossa, é verdade. Eu não lembrava de... Eu acho que não é exatamente a marca Lamborghini, parece que é o neto do dono da Lamborghini, aí ele pode utilizar o sobrenome para construir... O exemplo muito parecido é a Torre Sena. Legal. Em Camboriú. Em Camboriú, né, vai ser o prédio mais alto do Brasil, se eu não me engano. Não tenho certeza se esse indicador é verdadeiro. Tem um museu do Sena, com roupa, com capacete. A torre tem um conceito. Você se conecta com aquilo. Se você gosta de Fórmula 1, você naturalmente vai falar que incrível seria morar na Torre do Sena. Legal. Então, também faz parte de uma estratégia de marketing de marcas que também entendem que alguns posicionamentos, principalmente no mercado de luxo, no altíssimo padrão, o cliente ele precisa de algum nível de inovação. Ou uma conexão. Mais pessoal ainda, mais pessoal, né? Exato. Você acha que é uma tendência, assim, do mercado de alto luxo? Acho super que é uma tendência. Acho que assinaturas... A gente já vem há muitos anos, né? Você tem ambientes assinados, você tem móveis assinados por grandes designers. Então, o mercado de luxo, ele exige algum nível de experiência que é muito diferente. Total. Né? Tem um prédio que foi lançado, foi entregue já, eu acho, lá no Leblon. O Leblon é um bairro que acho que hoje é o bairro mais caro do Brasil, né? Acho que é 100 mil metro quadrado. 100 mil. Leblon, tá Itaim
Savassi? Savassi? Não, como Savassi, que é? Savassi. é. Eu acho que eu vi essa... Vila Nova Conceição também, se eu não me engano, tá muito parecido com Itaim, a Savassi. E tem... Acho que tem mais algum... Ipanema. Tem Ipanema. Então, Lógico, assim, obviamente, quem mora em Ipanema, né? Quem vai pagar 100 mil metros quadrados, então eu lembro que quando eu fui ver o prédio, era um prédio de frente pro mar, né? Foi quase um retrofit ali, que eles tiveram que demolir um pedaço. O prédio é todo assinado, assim, todos os móveis são assinados, a luminária é assinada, o piso é assinado, assim, nada ali é igual a um prédio de alto padrão que você vai encontrar em outro lugar. Tudo foi definido estrategicamente para o cliente de altíssimo padrão. É um outro mercado, é um outro nicho. É um nível de diferenciação muito alto, né? Porque o cliente que vai pagar 100 mil metros quadrados, né? Ele quer ser diferente, né? Demais. Já é até um bloco que eu queria entrar na nossa conversa, que é sobre a personalização como estratégia de negócio. A gente já acabou falando sobre isso, né? Isso acaba aumentando a margem que a empresa tem sobre aquele produto, sobre aquele serviço. E dentro do seu contexto atual hoje, você acha que os clientes acabam valorizando mais a flexibilidade ou a previsibilidade dentro do produto que ele está comprando? Eu acho que um pouco dos dois. Tá. Mas a flexibilidade, eu brinco lá que todo cliente tem trauma de obra. Todo mundo tem trauma. Você já fez obra? Já. É um trauma. Você nunca tem previsibilidade. Obra e mudança. Obra e mudança. Obra e mudança. Você nunca sabe o que vai acontecer. Você tira um piso, você estragou a impermeabilização. Você bota uma marcenaria, você furou o cano. A obra, ela é traumática. Quando você usa a personalização como um pilar estratégico de venda, o cliente, você tira esse trauma dele, porque quem executa a personalização é a própria construtora. Então, eu tenho esse setor lá que o cliente, ele compra o apartamento, depois ele entra comigo para definir qual vai ser a planta, se ele quer mudar o piso, se ele quer trocar a bancada, se ele quer ter uma cozinha aberta com ilha. Eu tenho algumas alternativas dentro da legislação, dentro da viabilidade técnica do apartamento. E aí ele fica muito mais conectado. Por quê? Porque ele não vai fazer obra. E o tempo de obra, mais o tempo de marcenaria, mais o tempo de mudança, às vezes leva 1 ano, Lucas. A pessoa, quando compra um apartamento que vai esperar 3 anos para fazer mais um ano de obra, então é uma solução estratégica, é um pilar super estratégico que, além de eu melhorar a experiência do cliente, eu trago receita. Sim. Né? Então, o cliente, em vez de ele pagar para uma empresa, um pedreiro, alguém que ele tenha de confiança, ele vai pagar para mim. E eu já recebi essa receita do apartamento dele, ainda vou receber uma outra receita, né, que é a personalização. Então, eu acho que é uma puta sacada. Acho que quase todas as incorporadoras hoje têm isso. Algumas vão além, outras vão menos. Por causa do desafio da construção. É difícil você também mexer muito nas unidades. Por quê? Porque você atrapalha o macrofluxo da obra e a obra tem um cronograma. Quanto mais você mexe, mais atrapalha, né, o andamento igual, né? Você imagina que cada apartamento vai ter um piso. Toda vez que você entrar no apartamento, você fala, pera, qual é o que eu piso? Deixa eu olhar, tem um contrato novo. Então, isso cria uma inércia na execução. Então, eu falo que o engenheiro de obra, o diretor de engenharia nunca gosta das soluções que eu dou. A gente brinca sempre nisso, tipo, por quê? Porque eu atrapalho o macrofluxo da obra, mas o cliente ganha muito e a receita é alta. E a receita, vocês conseguem eliminar esse atrito que você falou, né? Exato. Ele ter que contratar mais um outro serviço à parte talvez. Para mudar depois. E muitas vezes o cliente, ele entra fazendo obra, ele estraga um monte de coisa do hall, porque ele vai entrar com piso, Total. ele vai sair com entulho, né? Então, você cria um estresse dentro do condomínio, aquele monte de caçamba na frente da rua, não é nada sustentável, né? A gente bota um monte de coisa, o cliente quebra tudo depois. Que bom que a gente consegue ter um pilar sustentável de que, não, eu faço para você, a gente não vai fazer mais esse resíduo de construção civil, né? Sim. Que é um assunto que a gente traz tanto impacto, né? A construção civil traz tanto impacto, né? Tem uma jornada aí de abastecimento, de concreto, né? De suprimentos tão complexa, né?
a personalização ela acaba sendo também feliz nesse sentido. O condomínio sofre menos para implantar, Claro. o cliente muda rápido, eu recebo para isso, dou um pouco de ruído na jornada Claro. ali, na operação. Às vezes tem um pouco mais de margem de lucro nisso, né? Dentro disso. E levanta uma bandeira sustentável Legal. que minimamente a gente consegue bastante reduzindo quebra-quebra. Show. Gostei. Acho que um outro assunto que eu queria entrar pra gente conversar e talvez fechar o nosso papo aqui é falar sobre... A gente já falou que o mercado da construção civil ele é um mercado talvez tradicional em alguns aspectos, principalmente na parte de atendimento ao cliente, que a gente já conversou aqui. Mas você, como uma líder, à frente de um time, ocupando uma liderança feminina, né? Em um ambiente predominantemente masculino, né? A gente pode dizer hoje. Qual o seu maior desafio desde que você entrou nesse mercado até atingir nível de diretoria hoje? Eu não vou falar a minha idade, mas quando eu falo 20 anos de experiência, talvez isso seja um bom indicador. As pessoas fazem a conta, né? As pessoas fazem a conta. Inconscientemente. Exato. Quando eu entrei no mercado da construção civil, eu tive uma gestora mulher que ela era extremamente inteligente. Hoje ela é CEO da construtora em Vitória, no Espírito Santo, onde eu me formei. Legal. Ela chama Aline Stefanon e ela foi a minha primeira... meu primeiro exemplo feminino. Ela era o máximo, ela é o máximo ainda. E ela tinha um posicionamento dentro desse mercado que me deu um pouco de gás. E quando eu vim para São Paulo, que eu formei e vim para São Paulo a primeira vez, eu me dei conta de que o mercado era muito masculino. Na empresa que eu trabalhava, tinham outras lideranças femininas, até porque uma das donas da construtora era mulher. Mas eu entrei aqui num ambiente que era um ambiente muito hostil, antigamente muito mais. Hoje tem mulheres incríveis, grandes diretoras, grandes CEOs. Tem muitas construtoras, incorporadoras que hoje são lideradas por mulheres como CEO. Eu acho isso o máximo. Muito do trabalho também do feminismo dentro do corporativo, né? Falar sobre corporativo, não sobre feminismo no aspecto geral, que também é extremamente importante. Mas foi muito desafiador, Lucas. Assim, você provar seu valor como mulher dentro da engenharia, ela é complexa, né? Eu acho que conhecimento ninguém duvida. Então, eu me preparei muito, estudei, fui entendendo como jogar um jogo, fui entendendo quais lideranças masculinas tinham um aspecto que me davam espaço e fui me conectando a elas. Entendi quais ambientes eu conseguia ser ouvida, quais ambientes tinham mais dificuldade. E eu, naturalmente, fui indo porque eu acreditava, né? Acredito no potencial de lideranças femininas e eu sabia onde eu queria chegar. Então, eu tive que ir aprendendo a jogar um jogo até que o ambiente ficasse menos hostil. Hoje eu acho que é um ambiente menos hostil. Existem incorporadoras e incorporadoras. Eu tenho muito espaço onde eu trabalho. Tenho uma escuta muito ativa. As decisões que eu preciso tomar, elas são levadas em consideração sem nenhum nível de dúvida. Mas porque conhecimento você ninguém duvida. Sim. E posicionamento, eu acho que a gente precisa também saber jogar o jogo. Exato. Hoje tá mais fácil, não vou mentir para você. As próprias universidades de engenharia têm muito mais mulheres, antigamente tinham muito mais... Eu sou arquiteta, né? Uhum. Então também para entrar no mercado da construção, eu precisei ali me provar como técnica, porque... Mas você acha que foi uma vantagem para você, assim como... não sei, dentro da faculdade de arquitetura ali, se tem mais homens, tem mais mulheres. Tem mais mulheres. Hoje eu Tem não mais sei mulher. te dizer, mas tem muito mais mulheres. Minha sala eu acho que tinham 5 homens e 30 mulheres. Então, existem mais mulheres arquitetas. Hoje talvez eu não consiga te dizer, mas quando eu me formei, enfim, quando eu entrei para liderar, naturalmente as posições de arquitetura eram mais femininas, né? E as de engenharia eram mais masculinas. E hoje tá um pouco misturado. Equilibrado já? Eu acho que tá um pouco, assim. Não tanto, acho que existe um movimento que ele é talvez infinito aí dentro da nossa geração. Total. Mas eu tive grandes desafios, teve locais que eu tive
certeza que talvez não teria um espaço para mim. E tive lugares onde as pessoas me deram muito palco e eu estudei e me preparei para estar onde eu tô, assim. Legal. E eu adoro ter lideranças femininas, porque eu acho que as mulheres têm um potencial de comunicação, de habilidades estratégicas, comportamentais, que assim como o homem tem algumas... né, eu percebo grandes líderes, já tive grandes chefes que têm umas habilidades de negociações incríveis, de velocidade. Então, todo mundo tem que saber usar as suas maiores habilidades para chegar onde quer. Eu acho que é um pouco disso. E você acha que você teve que desenvolver talvez uma habilidade a mais aí que você acha que foi importante? Acho que posicionamento como segurança, eu acho que foi uma habilidade que eu precisei trabalhar, né? Assim, eu sei o que eu tô falando, eu estudei para isso, eu tenho experiência para isso e eu não vou voltar atrás, Legal, né? legal. Existe... É uma habilidade que você precisa ter se você quiser estar num ambiente de concorrência, eu acho que sim, a comunicação me ajudou, eu acho que eu me considero uma boa comunicadora, então eu também ia entrando ali nos ambientes em que eu precisava de um pouco mais comunicação, mas eu acho que se posicionar, se manter decidida nas verdades na qual eu acreditava, me ajudaram e foram habilidades que eu precisei ser mais firme, assim, para trabalhar. E o que você poderia falar para as mulheres que talvez sonham também e que têm o desejo de entrar para a área da construção civil? O que você poderia falar para elas agora, assim, que elas estão começando? Qual que é o conselho? Eu acho que, assim, prepara, acredita em si mesmo, tem um conhecimento técnico. O conhecimento técnico ninguém te tira, né? E se eu pudesse falar para tanto mulheres quanto talvez homens, mas mais para mulheres, assim, o mercado da construção civil, dentro de uma incorporação, ele tem muitas áreas. E quanto mais você entender do ciclo como um todo, mais estratégica você é para a companhia. Legal. Eu passei por muitos setores até chegar como diretora de relacionamento com o cliente. Eu fui muito técnica até chegar numa diretoria que me exige habilidades de comunicação e de negociação. Mas porque eu entendo o ciclo do negócio. Legal. Então, a mulher que estiver entrando nesse setor, né, que é um ambiente ainda um pouco masculino, entendam o ciclo do negócio como um todo. Passem por vários setores, estudem, transitem dentro da incorporação. Porque quanto mais você entender como um negócio, mais estratégico você é. Muito bom. Eu acho que eu sempre gosto de fazer um overview das minhas anotações aqui do nosso papo. É uma coisa que depois eu vou pensar, eu vou procurar, até reassistir o nosso papo aqui. Quando você falou sobre a importância de colocar o funcionário acima do cliente. Colocar a satisfação do funcionário. Isso. O engajamento e a satisfação do funcionário. Isso. Antes de manter a satisfação do cliente, em buscar a satisfação do cliente. Muito bom. Eu acredito muito nisso. Esse foi um assunto que me marcou bastante. E quando a gente falou também sobre medir a experiência do cliente em diferentes etapas, em diferentes períodos desse processo. Porque às vezes quando a gente compra um produto, talvez um celular, alguma coisa que a gente vai... O nosso poder de decisão, né, o tempo de decidir se vale a pena, se não vale... Se você indicaria, né? Se eu indicaria, iFood, exato. Sim. Se eu dou 5 estrelinhas ou não. Ou vou querer o reembolso, no caso. Ou ferramentas até que te dificultam, né? Dá 3 estrelas para um Uber. Você precisa explicar. O Uber quer saber por que você deu 3 estrelas. Não, eu só queria dar 3 estrelas e sair. Não, você vai precisar me dizer por que você deu 3 estrelas. Boa, verdade. Né? Eu não tinha pensado nisso. Show. E também uma coisa que me chamou a atenção, você falar sobre a conexão no atendimento com o cliente. Porque eu vejo que é um padrão comercial, né? Das pessoas, quando você compra alguma coisa, você vai
primeiro se conectar com aquilo, com aquela marca. Então, conexão também é uma palavra que para mim ficou bem... experiência do cliente e conexão. Total, né? São andam palavras... juntos. Experiência e conexão são palavras que elas andam juntas. Porque o cliente, ele busca uma conexão e ao longo desse processo com um funcionário ou com alguém que está te atendendo, se você não tiver uma escuta ativa que vai te conectar com o cliente, provavelmente você não vai conseguir achar as melhores soluções. Total. Gostou do papo? Adorei. Muito bom, viu? Muito Adorei, obrigado. Adorei. Tô feliz em falar de CX no mercado. É a minha bandeira. Show. Muito bom. Antes da gente ir para a pergunta final do nosso podcast aqui, se quiser passar suas redes sociais, LinkedIn, onde que as pessoas te encontram, fica à vontade olhando para aquela câmera ali. Bom, meu LinkedIn é Michele Calmon, lá, como diretora de relacionamento com o cliente. Lá eu troco muita ideia sobre CX, sobre mercado imobiliário. Tem muita gente legal discutindo sobre isso no LinkedIn, não deixem de acompanhar. Eu levanto uma bandeira de verdade, Lucas, a gente se acompanha. Uhum. Eu tento estar bem presente ali no LinkedIn, porque é onde eu tiro muitos insights legais. Total. Tem muita gente dividindo experiência. Todo mundo está num momento do CX, seja no início, seja no sonho, seja avançado. Na descoberta, né? Seja na descoberta, seja muito avançado, muito maduro. Então, eu aprendo bastante. Então, é Michele Calmon, Alves Vale. Muito bom. Até agradecer a Marimelo que fez essa conexão entre a gente, né? Que gravou um episódio com a gente aqui. Eu sempre fecho aqui o nosso papo com a mesma pergunta. Como o podcast a gente fala sobre marca, eu quero entender de você como que você quer que a sua marca seja lembrada pelas pessoas. Olha, bela pergunta. Primeiro, eu quero ser lembrada como uma líder de pessoas, assim. Eu de verdade gosto de ter uma liderança humanizada, porque eu acredito de verdade nisso. Então, eu sempre tento que, obviamente, as pessoas elas passam por várias empresas. Eu passei por várias empresas. E eu gostaria de deixar essa marca para os meus liderados, para as pessoas que trabalharam comigo, de que Michele genuinamente se importava com as pessoas. Assim, esse acho que é uma coisa que eu levo muito dentro do meu ambiente de trabalho. E, obviamente, para o cliente, né? Que acho que... Claro. Eu quero que o cliente sempre lembre de mim, independente do ruído, da parte feliz, de que a Michele tentou, de todas as formas, solucionar o meu problema. Eu tento sempre fazer isso. Às vezes eu tô com uma dificuldade, né? Ontem eu tive dificuldade para resolver alguns problemas de clientes dentro da minha rotina. E eu fiquei frustrada. Eu falei, eu não tô conseguindo resolver. E eu lembro que eu liguei para um cliente e falei, eu não tenho a solução agora. Eu não posso te prometer. E assim, desculpa. Mas eu vou tentar achar uma maneira, me dá mais um tempo. Legal. Então, assim, eu quero muito que o cliente saiba que se ele passou por mim ali ao longo da jornada, que eu, de verdade, estou tentando criar uma solução para que a experiência dele seja a melhor possível. Gostei. Líder de pessoas, anotei aqui. Eu gosto, muito bom. Eu adoro. Eu sempre, quando eu tenho um time, eu adoro meu time, eu fico feliz de estar trazendo resultado, desenvolvendo pessoas, mas eu gosto da conexão, assim. Sim. Depois o meu time vai ouvir isso. Com certeza. E eles sabem que a gente troca muita ideia, a gente trata o lado pessoal, o lado profissional, de forma muito unificada. Acho que é difícil dividir, às vezes. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo. Sei que durante a semana é corrido, né? Muito obrigado a você também que chegou até aqui, que acompanha, que compartilha os nossos episódios, os nossos insights aqui. Espero que você também tenha aprendido alguma coisa, assim como eu aqui tenha feito bastante anotação. Agradecer aos nossos patrocinadores, apoiadores do Zé Café, que é uma marca de cafés especiais, uma microtorrefação. Tem o link aqui na descrição para você acompanhar, assistir também o episódio com o dono da marca, José Cursino. Agradecer a Flow Coffee Morumbi, um restaurante aqui localizado na Zona Sul de São Paulo, atrás do Shopping Morumbi. Então você que busca alguma opção de café da manhã, um almoço mais saudável, você pode pedir também no delivery ou ir presencialmente até eles. Vai estar na descrição o Instagram deles para fazer
o teu pedido. Agradecer a agência B-Hub também, que sempre nos recebe tão bem aqui nos estúdios em Moema, em São Paulo. E agradecer você também que chegou até aqui, compartilha, curte, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu. É muito importante pra gente e tá entregue mais uma semana, mais um episódio. Eu vejo vocês na semana que vem. Valeu!